respeito de somar ou subtrair frações. Só que a gente conhece mais do que duas operações. A gente não faz apenas soma e subtração. A gente também sabe fazer a multiplicação e a divisão. Só que a gente faz a multiplicação e a divisão em números naturais. São números inteiros, números que não são frações. Por exemplo, eu sei que todos vocês aqui sabem que 2 multiplicado por 3 é igual a 6. Isso é uma continha de multiplicação. E eu também sei que todos vocês sabem que se você pegar 10 biscoitos e dividir para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 5 biscoitos. E é uma conta de divisão. Eu sei que vocês sabem fazer. Eu entendo que algumas vezes um aluno ou outro pode ter um pouquinho de dificuldade de fazer as operações de multiplicação e divisão. Eu vou ajudar o máximo que eu conseguir. Mas eu sei que vocês sabem fazer essas operações quando você tem números inteiros. O que eu vou ensinar hoje para vocês? Eu vou ensinar você a pegar uma fração e multiplicar por outra fração. Eu vou mostrar para você como você faz continha de vezes com frações. Mas antes de eu te mostrar como você resolve essa operação, eu preciso te fazer uma outra coisa. Eu preciso te mostrar qual o motivo de você ter que aprender isso. Porque às vezes eu ensino aqui uma operação, você fala assim, ó, professor, tá bom, eu entendi que você me ensinou a operação, eu só não entendi onde é que eu vou usar isso na vida, sabe? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção no exemplo que eu trouxe para vocês entenderem direitinho. Prestem atenção, todo mundo, por favor, tá? Olha só. Vamos supor que o meu amigo João, ele recebeu uma herança. Todo mundo entendeu? Ele recebeu uma herança? Então, olha só. João recebeu uma herança. O que é uma herança? Uma herança é que alguém que o João amava muito faleceu e deixou para ele alguma coisa que essa pessoa tinha. É quando você repassa algo que é seu quando você já não vai ter mais a sua vida, certo? É a herança. É uma coisa que realmente é boa, porque você recebe uma coisa que você não trabalhou para ter, e ao mesmo tempo é muito ruim, porque você recebe algo porque você perdeu alguém. Então o João, ele recebeu uma herança, certo? Aí, o problema começa no seguinte, todo mundo ouvindo o que eu vou falar, ó. Por causa das questões burocráticas do juiz, da justiça, da burocracia, do governo e tudo mais, o João, ele só pode gastar 1/3 da herança dele. Ele só pode gastar 1/3 da herança dele, certo? O que isso significa? Se eu pudesse pegar todo o dinheiro que ele recebeu de herança e dividir em 3 partes, ele só pode gastar uma dessas partes, 1/3 da herança dele, certo? Até agora, que o João recebeu uma herança e que ele só pode gastar 1/3 desta herança. Tudo bem? Tudo bem, beleza, fala aí. Tipo assim, uma herança pode ser uma dívida, não é? Pode, mas aqui no caso é dívida. Então olha só, ele pode só gastar 1/3 da herança, certo? Aí é o seguinte, ouçam, porque não é simples, mas se ouvir, entende. O João quer comprar uma casa com o dinheiro da herança dele, certo? E ele descobriu que a casa custa 2/5 do valor que ele pode gastar. Não é 2/5 de toda a herança. É 2/5 do valor que ele pode gastar. Então, é 2/5 de quem? De
de 1/3 da herança, certo? Então ele vai comprar uma casa que custa 2/5 de 1/3 da herança, certo? Sim ou não? Agora é a frase que nós vamos gravar. Lembra o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que eu falei que é uma frase que ajuda? Vou falar uma frase que ajuda. Ouçam e depois repitam comigo. Uma fração de alguém é uma fração vezes alguém. Repete comigo. Uma fração de alguém é uma fração vezes alguém. Mais uma vez. Uma fração de alguém é uma fração vezes alguém. Mais uma vez, para guardar na cabeça. Uma fração de alguém é uma fração vezes alguém. Então, 2/5 de 1/3 é a mesma coisa que 2/5 vezes 1/3. Aí você pode falar assim, professor, é uma conta de multiplicação entre duas frações. O senhor não ensinou ainda. Mas isso é tão fácil que você vai aprender em 5 segundos. É isso. De tão fácil que é. Ó. Multiplicação de frações. É assim. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 1. 5 vezes 3. Acabou. Então, vamos juntar tudo que eu falei hoje, então. O João, ele recebeu uma herança e ele só pode gastar 1/3 dessa herança. Ele descobriu que desse 1/3 aqui, a casa que ele quer comprar custa 2/5 desse 1/3. E nós aprendemos com a nossa frase de efeito que uma fração de alguém é uma fração vezes alguém. Então, 2/5 de 1/3 é o 2/5 vezes 1/3. E como que a gente faz multiplicação de frações? Repete comigo. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ah, professor, mas não posso falar numerador vezes. É que eu prefiro falar de cima e de baixo, que é melhor. É a linguagem de vocês, tá? Eu quero que vocês guardem melhor. Eu prefiro que você guarde de uma maneira que não é a formal e saiba fazer do que fica decorando um nome difícil. Ouve, já vou esclarecer. Ouve. Como que eu faço a multiplicação entre duas frações? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Mais uma vez. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Beleza. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Acabou. Significa que a casa que ele quer não é 2/5 de 1/3 da herança. A casa que ele quer custa 2/4 de 15 da herança. Significa que se ele dividir a herança dele em 15 partes iguais, a casa que ele quer custa quanto? 2/4 daquelas 15 do total da herança. Certo? Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou apagar isso que está aqui no quadro e eu vou começar a escrever esse... Só um minutinho, já vou esclarecer, tá? Eu vou começar a esclarecer esse conteúdo. Certo? Vou começar a esclarecer este conteúdo. Como que eu vou fazer para começar a esclarecer este conteúdo? Olha só, prestem atenção. Eu vou escrever daquela maneira que eu escrevo arrumadinha para você copiar. Só que hoje nós só temos uma aula. Então eu não vou conseguir escrever sobre tudo. Mas a nossa explicação aqui já foi feita. Tá? Eu vou escrevendo até onde a gente conseguir chegar. Ok? Carlos, qual que é? Não, agora que eu pensei aqui, porque a conta ele era 2/5 de 1/3. Aí você fez ali, deu 2 partes da herança, né? Deu 2 partes da
Para herança. Então, se ela fosse dividida em 15, o que eu fiz? Ó, se ela fosse dividida em 15 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É 2 partes. Certo? É mais ou menos parecido ao desenho, ó. Viu? Eu ia te perguntar, tipo, ele tem uma parte da herança, aí ele deu 2 partes da herança. Eu sei que às vezes pode ficar um confuso se você quer imaginar as frações rodando na cabeça, mas vai devagar, uma coisinha de cada vez, que vai dar tudo certo. Arthur, fala com aquela outra. Qualquer número. Professor, mas quando você explicou soma de frações, tinha soma quando o denominador é igual, soma quando o denominador é diferente. Agora como é que vai ficar? É a mesma coisa. Não importa qualquer fração que você quiser. É de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Beleza? Então agora eu vou apagar e vou começar a escrever formalzinho, tá bom? É meu jeitinho, tá? Eu sempre faço isso. Cheiro de peixe, às vezes é do restaurante que é aqui na esquina. Mas agora não vamos tumultuar minha aula com essas coisas não, por favor, tá? Por favor, respeito e carinho, assim como eu tenho respeito e carinho por vocês. Então vamos lá. Em nossa última aula, nós aprendemos as operações de soma e subtração entre frações. Nosso objetivo agora é entender como faremos a multiplicação entre frações. A primeira observação importante é que diferente da soma e subtração, que tinha uma diferença para operar frações com denominadores iguais ou diferentes, denominadores iguais ou diferentes, na multiplicação de frações, a regra é sempre a mesma. Vamos aprender essa operação através de um exemplo. Vamos aprender esta operação através de um exemplo. E em
estabelecer a regra, estabelecer a regra que será utilizada. Que será utilizada. Então vamos lá. Então, a gente vai fazer agora um exemplo. Qual que é o exemplo que eu vou fazer? Olha só. Nesse momento, eu gostaria de pedir por gentileza para vocês pararem de copiar, fazendo um favor. Só nesse momento. Depois eu prometo que eu vou ficar esperando quietinho, esperar vocês acabarem. 2/5 multiplicado por 1/3. É a operação que nós fizemos no nosso exemplo da herança, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui a regrinha, tá? De cima vezes o de cima, o que mais? E o De baixo vezes o de baixo. Professor, mas é tão feio esse jeito de escrever, mas ele é muito bom na hora de guardar. Então como é que vai ficar? 2/5 vezes 1/3 é de cima vezes o de cima, 2 vezes 1, de baixo vezes o de baixo, 5 vezes 3. 2 vezes 1, 2, 5 vezes 3, 15. Certo? Essa regra é usada sempre para multiplicar frações. Beleza. Agora eu vou esperar vocês acabarem de copiar quietinho, tá bom?